Olá, alunos! Nesse vídeo eu vou passar para vocês algumas instruções e orientações sobre a atividade mapa da disciplina de instrumentação industrial. Então, para começar, vou passar algumas instruções gerais, mas que é muito importante a gente sempre estar relembrando. A primeira delas, que esse trabalho é um trabalho individual, ele vale, né, boa parte da nota de vocês, então recomendo que vocês se dediquem e também não deixem para a última semana, para a última hora realizar essa atividade. Como ela é uma atividade que fica aberta durante o módulo todo, vocês conseguem desenvolver partes dessa atividade durante todo o módulo. Então, o conteúdo abordado aqui nessa atividade abrange, né, desde a primeira unidade da nossa disciplina, desde a primeira semana até as últimas unidades. Então, vão fazendo já desde as primeiras semanas para não deixar lá para o final do módulo, né, para não ficar acumulando essa atividade. Se atentem ao formato do arquivo que vocês devem enviar. Então, vocês devem enviar um único arquivo para responder, né, essa atividade. Então, se atentem nos formatos de arquivo que devem ser enviados, né, doc, docx ou PDF, para que vocês tenham a atividade de vocês corrigida e avaliada, tá? Então, existem alguns problemas frequentes a evitar, então coloque o nome simples no seu arquivo para não se confundir na hora de enviar. Converta ali, né, o arquivo para um formato dos aceitos ali na atividade. E antes de finalizar o envio, sempre interessante, né, depois que você carregar o arquivo, baixe ali o arquivo que você carregou, confira se realmente é o arquivo da sua atividade, a versão final que você deseja entregar, porque depois de finalizar a atividade você não consegue abrir novamente a atividade para enviar um outro arquivo, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, a equipe de mediação está à disposição, vocês podem entrar em contato na ferramenta Fale com o Mediador, que os mediadores estarão à disposição para atender vocês e tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre a atividade. Então, não deixem a dúvida de vocês para a última hora também e façam um bom trabalho. A atividade mapa está dividida em duas fases, sendo que a primeira fase é referente a redes industriais, protocolos de redes que são utilizados, e a segunda fase é sobre controle de processos. Então, na primeira fase, a gente vai falar sobre os protocolos de redes que são utilizados no ambiente industrial. Então, uma rede industrial pode basicamente ser dividida em 3 níveis, sendo eles o nível de sensores, o nível de campo e o nível de controladores, sendo que cada um desses níveis possui os seus requisitos. Isso porque cada dispositivo, né, os dispositivos de cada um desses níveis possuem ali a capacidade de gerar um tipo de sinal e também de tratar um tipo de sinal. Então, por isso que existem diferentes protocolos para esses diferentes níveis. Então, nós temos aqui a pirâmide da automação. No nível 1, nós temos os dispositivos de campo, né? Então, os elementos ali discretos, né? Então, sensores e atuadores. O nível 2, a nível de controle, então é onde a gente tem os computadores de processo, CLPs, e o nível 3, onde a gente tem os níveis de supervisão dos processos. E aí os níveis 4 e 5, eles estão ali a níveis de gestão e não ali muito voltados para a área, né, da automação em si, tá? Mas essa é a pirâmide de automação. Então, os protocolos de comunicação são um conjunto de regras e procedimentos que controlam a troca de dados entre os sensores, atuadores e controladores, sendo padronizado alguma arquitetura de rede e tornando eficiente a operação de sistemas de operação. Então, nessa primeira questão, dessa primeira fase, vocês vão descrever quais são e quais as principais características dos protocolos de comunicação utilizados nas redes industriais dos 3 níveis da pirâmide de automação. Então, dos dispositivos de campo, dos controladores e supervisão, ou seja, desses 3 níveis aqui, do nível 1, do nível 2 e do nível 3. Então, para cada um desses níveis, existem protocolos ali específicos que são utilizados, né, para cada um dos níveis, de acordo com as necessidades de cada um dos níveis. Então,
essa é a questão que vocês vão responder. Quais são e as principais características? Para cada nível, a gente pode ter ali mais de um protocolo, e aí vocês façam a pesquisa de vocês e vão descrever quais são esses protocolos que podem ser utilizados e as suas características. Na segunda fase aqui do nosso trabalho, a gente vai falar sobre o controle de processos. Então, o controle de processos, ele se refere aos métodos utilizados para controlar as variáveis de processo quando um produto é manufaturado. Então, basicamente, os objetivos do controle de processo são reduzir a variabilidade, aumentar a eficiência e a segurança. Então, aqui é apresentado um sistema de controle de um processo aqui. O sistema de controle, né, de uma forma geral, eles podem ser classificados como um sistema de controle de malha aberta ou malha fechada. E aí, vocês vão buscar essas definições, né, entender o que é um sistema de controle de malha aberta, o que é um sistema de controle de malha fechada, para poder fazer essa atividade. E aí, vocês vão responder 3 questões aqui dessa segunda fase. Então, a primeira questão, para vocês determinarem se esse sistema apresentado nessa figura consiste em um sistema de controle de malha aberta ou malha fechada e justificar. Então, vocês vão ali justificar, né, colocando ali a descrição, descrevendo, né, o que é um sistema de controle de malha aberta e de malha fechada. Na letra B, qual que é a variável do processo de controle que esse sistema aqui está representando? Esse processo aqui está trabalhando com uma variável. Qual que é essa variável? E por que dessa variável? Então, você vai justificar de onde você tirou aqui que esse processo está trabalhando com essa variável. Então, lá da primeira aula que a gente falou sobre a simbologia, sobre as letras lá que representam, né, sobre a etiquetagem ou tagging, né, que é determinado ali para representar os elementos aqui da representação de um processo industrial. E na letra C, para vocês descreverem o funcionamento do sistema de controle apresentado. Tá? Então, vocês vão ter que interpretar. Se nós temos aqui válvulas, o que cada válvula representa, os elementos aqui desse processo, o que cada elemento representa, qual que é esse funcionamento, qual que é a função de cada elemento desse aqui nesse processo, tá? Então, como eu falei para vocês, e tem conteúdo aqui para vocês trabalharem desde a nossa primeira aula até as unidades mais avançadas, então não deixe para a última semana, para a última hora vocês fazerem a atividade. E como eu disse também, qualquer dúvida que vocês tenham, a equipe de mediação está à disposição de vocês. E também, muito importante falar, para as questões mais teóricas, é muito importante vocês colocarem também a referência do material de onde vocês tiraram as respostas, tá? Então, não se esqueçam de citar ali, de colocar a referência, seja o material de estudos ou seja algum outro livro, algum outro material que você utilizou como referência. Então, uma boa atividade a todos e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Até mais!